Boa noite a todos e todas. Bem-vindos a mais um encontro do ciclo de debates de antiguidade. Essa noite nós vamos ter a presença de uma grande egiptóloga, que é a Thaís Rocha da Silva. A Thaís tem o doutorado, ela fez o doutorado dela pela Universidade de Oxford, onde ela é Research Fellow. Ela atualmente está fazendo pós-doutorado na FIFELESTE USP. Ela é doutora em egiptologia e também é membro, né, do Amarna Project, que ela vai explicar um pouquinho melhor para a gente o que é durante a apresentação. Ela também é membro de alguns grupos de pesquisa aqui no Brasil, do Laboratório do Antigo Oriente Próximo, LAOP, da USP, do Grupo Messalinas, de Estudo de Gênero no Mundo Antigo, do LEIR, do Laboratório de Estudos do Império Romano e do Mediterrâneo Antigo, e ela é também membro do nosso grupo de pesquisa, né, o SEMAC. É com grande prazer, né, que a gente recebe aqui a Thaís, que vai estar falando para a gente um pouquinho sobre o urbanismo no Egito Antigo. Thaís, com você agora. Obrigada, Marina. Boa noite para todo mundo. Obrigada ao grupo, né, o SEMAC, por ter organizado o evento, por ter me convidado. É sempre bom voltar a falar com a UFBA, né, com o pessoal da UFBA, então estou bem feliz. Eu trouxe essa apresentação hoje tentando abrir um pouco, né, a discussão sobre esse tema do urbanismo. Longe de, enfim, colocar aqui algo como, né, verdade absoluta, etc., eu estou pensando mais em como que essas questões estão sendo pensadas hoje pela egiptologia, como que elas trazem problemas, né, mais problemas do que soluções, e vou trazer isso pensando um pouco na trajetória do que foi a minha pesquisa de doutorado e como que isso se desdobrou hoje nesse projeto de pós-doc, né, que eu faço em colaboração com a Universidade de São Paulo e com a Universidade de Oxford. Então, esse guarda-chuva, né, da discussão sobre o urbanismo no Egito, ela não é nova, ela já tem um tempo, né, e eu quero examinar um pouco essa historiografia e vou falar um pouco, né, sobre a Amarna, vou trazer isso como um estudo de caso para a gente pensar alguns dos problemas desse tema e algumas das limitações que a gente tem em relação a isso também. Então, o primeiro ponto que eu acho importante dá para a gente pensar, né, no urbanismo no Egito Antigo, por que isso? Né? Porque o Egito tradicionalmente é conhecido como uma civilização que muito fortemente tem um apelo aí pelas suas questões religiosas, também pela documentação funerária, né, abundante. Então, para a gente tentar sair um pouco dessa, né, achar que o Egito é só isso, para pensar o urbanismo, né, e como é que a gente pensa essa questão urbana, né, quais critérios que fundamentam essa discussão, quais são os conceitos por trás de urbanismo, né, em que medida a gente tem uma percepção sobre cidades, que é uma percepção, enfim, do mundo ocidental, né, de uma sociedade hoje extremamente urbana, e como é que a gente leva essa discussão para o mundo antigo, tomando cuidado aí com esses anacronismos que inevitavelmente a gente comete. Então, dentro dessa discussão, é importante a gente levar em conta, né, um dos enquadramentos teóricos, que é a arqueologia dos assentamentos, que é um tema já importante na disciplina, né, na egiptologia, e aí esse processo, né, de formação dos assentamentos, em que medida ele tem a ver com processos de colonização de territórios, em que medida ele diz respeito também a modos de organização social, e, enfim, como que a gente encaixa isso, né, dentro do Egito Antigo, fora desse enquadramento, né, da filologia, né, dos textos, né, que predominam ainda hoje na disciplina, e das questões religiosas, né, com os templos e da documentação funerária. Então, eu acho que existe um problema aí, que é como é que a gente vê o Egito como um espaço ocupado por pessoas, né? A gente, em geral, vê aquelas imagens das pirâmides, né, enfim, do deserto, né, como um grande vazio, e a gente esquece que esse vazio é uma construção, né? Então eu trago aqui uma imagem que eu acho que retrata esse descompasso que a gente tem, né? A gente não pode essencializar o Egito, né? O Egito não foi o mesmo durante, sei lá, 3.000 anos só de período faraônico, né? Tirando
o período anterior a isso, né, de ocupações anteriores, tirando aí toda a história, né, egípcia pós-Império Romano. Então, esse espaço, ele é ocupado ainda hoje, ele é vivido ainda hoje, experienciado pelas pessoas, e isso traz uma série de questões do ponto de vista arqueológico, né, questão, por exemplo, de preservação de patrimônio, né, enfim, de quem escava, como escava, né, então, para a gente tirar o Egito desse exotismo, né, dessa coisa exótica essencialista, a gente precisa, acho que muito fortemente lembrar, né, que é necessário a gente colocar as pessoas de volta ali. A gente tem uma questão para pensar o tema do urbanismo, que passa por um problema que eu falo, né, ele é um tripé, né, o primeiro problema que dificulta o nosso entendimento, eu acho que em relação ao tema do urbanismo, é o problema do colonialismo. E eu falo desse colonialismo do século XIX, né, a maneira como o mundo europeu ocidental, especificamente França e Inglaterra, construíram um imaginário sobre o Egito Antigo que se consolidou, né, que a gente compra de muitas maneiras esse pacote até hoje. É um imaginário que, enfim, tem profundas raízes orientalistas, né, um esforço de tirar o Egito, né, desse mundo africano, das suas ancestralidades africanas, e também um esforço de criar um Egito isolado, né, um Egito que vale por si próprio, que deve ser valorizado, né, pela sua, enfim, exoticidade, pelas suas diferenças. A segunda ordem desse problema, ela está baseada nas fontes, e aí eu acho que eu já apontei aqui inicialmente, né, esse problema de supervalorização da documentação funerária, porque é o que a gente tem em grande abundância, né, o que, digamos, existe num estado de preservação privilegiado em relação a outros materiais. É importante lembrar também que a egiptologia, da forma como foi fundada no século XIX, ela é uma disciplina fundada a partir da filologia, né, a decifração da Pedra de Roseta, que coloca a egiptologia nos centros de pesquisa acadêmicos europeus, e esse esforço, né, de leitura, esse esforço de entendimento da língua egípcia, vem aí junto com toda uma narrativa orientalista, né, de tradições orientalistas que se consolidavam no século XIX. Então, o Egito precisa também, a gente precisa lembrar, né, que a população que tinha acesso aos textos escritos era mínima. A gente está falando aí, muito provavelmente, de menos de 1% da população na época. Então, não dá para a gente imaginar que o que se lê dos textos pode ser estendido, né, de forma geral a todo o território, enfim, a todo o período histórico que a gente conhece. E o terceiro ponto, que eu acho que é fundamental a gente examinar, é um problema historiográfico, né, porque as fontes materiais ligadas aos assentamentos, elas viraram um tema de preocupação dos egiptólogos muito posteriormente. Se acreditava, né, que o Egito, como eu vou falar aqui depois, era um lugar sem cidades, né, era um espaço predominantemente agrícola, que não tinha assentamento urbano, né, que, enfim, não precisaria desse tipo de questionamento. Então, essa tradição historiográfica que se firmou a partir daí, ela sofreu muitas modificações nos últimos anos, especialmente com o desenvolvimento da arqueologia da paisagem, da arqueologia dos assentamentos. É preciso lembrar aqui que a gente tem um desenvolvimento significativo de recursos e técnicas de escavação que nos permitem olhar, examinar esses materiais, esses locais de forma muito mais, né, apurada, muito mais, enfim, cuidadosa, né, e com, digamos assim, nos dando margem de erro, né, a gente consegue acertar mais com esses materiais. E, claro, o desenvolvimento dos estudos da cultura material. Então, esse tripé, né, de problema, né, o colonialismo, o enviesamento das fontes, né, e essa historiografia, isso precisa ser desmontado para a gente pensar novas possibilidades de estudar o urbanismo dentro da civilização egípcia. E aí eu trago um dos problemas que eu acho que ajuda a fortalecer esse imaginário exótico, né, é a famosa descrição do Egito, né, que
enfim, é uma obra monumental, e ela apresenta para o mundo ocidental o Egito de uma forma bastante sistematizada, e esse processo de sistematização, né, que vem aí com heranças iluministas da Revolução Francesa, de classificação, de categorização de objetos, de monumentos, de prédios, né, isso tudo reforça esse imaginário do Egito como algo que estava lá, né, como algo que, enfim, desocupado, vazio, que esperava, né, o mundo ocidental, Napoleão, no caso, chegar e descobrir o que tinha para ser visto. Essa percepção do Egito como um espaço vazio, né, exótico, bagunçado, isso fica muito evidente nas imagens que a gente tem da descrição do Egito, né? Acho que vale dizer que essa obra, ela leva 20 anos para ser concluída, né? O Napoleão, quando chega no Egito, ele leva um grupo de 160 pesquisadores para examinar o Egito, né, de várias formas, enfim, biólogos, na época não era biologia, na história natural, engenheiros, etc. Um volume absurdo de técnicos, né, para fazer essa pesquisa, esse registro, essa catalogação do que tinha ali, e isso serve de referência para a gente até hoje, né? Muitos desses monumentos se perderam, e a gente tem acesso a algumas informações graças a esse registro. O problema é que isso criou aí uma questão, né, que a gente acha que o Egito é isso aí, e não é. Se vocês tiverem oportunidade de visitar o Egito, né, tanto o Cairo como, enfim, outras cidades, vocês vão ver que em certo sentido, muito parecido com o Brasil, né, muito caótico, muito vivo, do ponto de vista das ocupações nas cidades. Então, para a gente sair desse imaginário, eu acho que é importante pensar que essa historiografia, além de reforçada por esse tipo de produção acadêmica, tem um outro viés, que é o viés do mundo greco-romano. A gente não pode esquecer que o Egito chega para o mundo ocidental muito, em parte, pelos relatos do Heródoto, né? E esse processo de filtragem, né, de visão do Egito a partir de referenciais gregos e de referenciais romanos depois, isso compromete também o nosso entendimento. Então, como é que a gente retira esses filtros, ou se não é possível se retirar os filtros, como é que a gente reconhece esse processo de filtragem para, então, conseguir dar conta desses problemas, né, de lidar com as fontes. Então, muitos dos problemas que a gente teve até então para se pensar o urbanismo, né, exatamente no início do século XX, eles vêm porque eles têm como referência as cidades romanas e as cidades gregas. Eu estou pensando especificamente Pompeia, né, e Atenas, né, enfim, com esse processo aí de, temos acesso a essas fontes de forma muito clara e evidente, e a gente sabe, enfim, os colegas que trabalham com o mundo clássico sabem que o problema é mais complicado. E aí a gente pode pensar, né, então, como retirar o Egito desses filtros. A gente coloca, então, né, o Nilo como, né, enfim, o Egito vira a dádiva do Nilo, ele responde sempre a essa, né, fonte inesgotável de água, recursos, etc. Mas a gente esquece que o Egito, ele é uma civilização que não só vive disso, né, mas é uma civilização construída em termos de prédios, monumentos, templos, etc., a partir da pedra, da madeira e dos tijolos, né, e esses recursos, eles existem ali, eles existem em locais diferentes do Egito, em diferentes quantidades, e um dos projetos do Estado faraônico, por assim dizer, vamos colocar dessa forma, é mobilizar esses recursos e mão de obra suficiente para dar conta desses projetos de construção. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos desses materiais, né. A gente tem, por exemplo, uma série de pedreiras que existem, né, elas são escavadas hoje. Essa aqui é uma que eu visitei em 2018, né, pedreira de Ratinub, em Amarna. A gente tem uma série de pedreiras em tamanhos menores, né, que eu também trago um exemplo de Amarna, e que esses materiais eram disponibilizados ou pelo Estado ou pelas próprias comunidades para que se
as pessoas pudessem, então, ter acesso às construções. Mas, mais do que isso, quer dizer, a gente está falando aqui na pedra como um elemento duradouro, né, enfim, como um recurso mais difícil de ser trabalhado e que, obviamente, era disponibilizado, em especial, para as obras da nobreza e da realeza. E o que era muito abundante no Egito são os tijolos, e a gente tem uma série de fontes, né, de ruínas aí de prédios com esses tijolos preservados. E aqui, essa imagem é interessante, porque a gente, enfim, não só vê uma parte da estrutura ainda bastante sólida, né, do pequeno palácio em Amarna, mas a gente vê também como esses tijolos eram trabalhados em conjunto com as madeiras. Então, esses buracos que vocês identificam aqui na imagem, deixa eu ver se eu consigo passar o mouse, eles mostram justamente os locais, né, onde os troncos de madeira eram colocados juntos para dar suporte para essas construções. Então, existe aí um trabalho de engenharia bastante sofisticado, com os recursos locais, e que as pessoas mobilizavam muito facilmente, né, especialmente com relação aos tijolos. A gente tem aqui uma outra parte do Muro da Vila dos Trabalhadores, também mostrando um outro tipo de estrutura, né, a muralha que, enfim, circundava a vila, e tinha uma combinação de diferentes tipos de tijolos para a gente fazer, diferentes materiais, desculpem, para fazer esses tijolos, que eram disponibilizados ali localmente, né, as pessoas podiam fazer. E o tijolo é um material muito, muito rápido de ser trabalhado e muito fácil de esconder modificações. Então, eu vou falar um pouquinho disso mais para frente. Como eu disse para vocês, o Egito ele foi estudado por bastante tempo, né, e esse é um trabalho famoso, final dos anos 50, né, que o Egito era visto como, enfim, é uma civilização sem cidades, né. Por quê? Porque se priorizou, né, outro tipo de documentação, e existe ainda uma tendência forte na disciplina, que é pensar o Egito como uma grande vila agrícola, né. Eu trago aqui o exemplo do Chris Eyre e do Mark Lenner, que trazem essa discussão, claro que, né, de uma forma mais sofisticada, pensando nessas relações entre espaços que são mais urbanizados, né, com assentamentos mais densos, e regiões do território egípcio que são completamente vazias, ou com pequenas ocupações que tinham desenvolvimento agrícola, né. E isso hoje está sendo revisitado pelos pesquisadores, porque a gente tem técnicas melhores fugiu a palavra agora, mas de fazer enfim, a observação, né, do sítio arqueológico, o que a gente chamaria em inglês de survey. Então, a possibilidade de identificar estruturas, né, mudanças climáticas, variações no solo, né, mudanças de cursos de rio, etc., isso permite a gente identificar como que esses assentamentos se modificaram, se desenvolveram e desapareceram também, é o que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, só para vocês terem uma ideia, né, assim, da pluralidade, da quantidade de assentamentos, eu trouxe esse mapa, e a ideia não é que vocês, enfim, visualizem todas as cidadezinhas, mas dando uma ideia aqui muito geral da quantidade de assentamentos que existiram, né, que são documentados no território. E por isso que eu acho que a questão dos processos de habitação, né, de como é que essas pessoas viviam de fato, isso merece uma investigação mais aprofundada, uma investigação mais sistemática por parte dos pesquisadores. Por quê? Porque o que a gente vê na documentação funerária é de outra ordem, né, uma documentação muito mais idealizada. A gente tem que lembrar também que parte dessa documentação funerária que nós temos acesso hoje é uma documentação de um grupo bastante privilegiado, né, a gente está falando aí, enfim, de pessoas que, por serem membros de uma certa aristocracia, né, faziam parte da corte, do grupo de funcionários do faraó, recebiam, portanto, o direito de ter os seus enterramentos, né, de ter as suas tumbas, e tinham recursos para produzir tumbas mais sofisticadas, né, mais elaboradas, com mais recursos, o que não acontecia para a grande maioria da população.
Então, a gente precisa calibrar um pouco essas imagens que a gente tem sobre o Egito, tanto do ponto de vista das fontes, mas também lembrando que de que população que a gente está falando, né? Quais são as pessoas que de fato, a gente dá visibilidade a partir do material que a gente estuda. E aí existe um grupo, hoje, muito interessado, né, em um material que a gente chama de, muito genericamente, de não elite, né, tanto do ponto de vista da documentação funerária. A gente tem cemitérios, né, de pessoas com menos privilégios, né, em Amarna, por exemplo, e a gente tem as residências dessas pessoas também, que é possível de se identificar. Então, como é que a gente vai pensar essa questão do habitar, que é discutida em outras disciplinas, para a egiptologia, né? Eu acho que esse foi o salto aí que eu quis dar na pesquisa de doutorado. E aí a dificuldade é que, enfim, a egiptologia tradicionalmente não tinha uma preocupação com teorias, né? A gente, enfim, o treinamento que o egiptólogo recebe, ele é muito mais um treinamento de filologia ou de arqueólogo, mas muito focado nas fontes primárias, o que é absolutamente essencial, porque é isso que nos dá condições de pensar as questões teóricas, né? Então, eu sempre digo, né, a gente não tem que vir com a teoria em cima das fontes, mas fazer o caminho contrário. Então, a partir dessas fontes que a gente tem, né, das residências, enfim, desses objetos chamados domésticos, quais são os recursos teóricos, metodológicos, que nos permitem pensar sobre essas fontes? Então, várias disciplinas das ciências humanas fazem isso, né? Trabalhei bastante com material da antropologia, da geografia social, e como é que a gente combina essas discussões teóricas com o material que sobrou, né, pra gente. Então, o primeiro ponto aí que eu acho que vale a pena a gente fazer é um percurso rápido sobre essa historiografia que eu chamava atenção. Então, a gente tem essa publicação, que é uma publicação de 1972, resultado desse congresso que foi feito na UCL, que é a University College London, que tinha como objetivo entender esse processo de assentamento, de formação dos estados, né, uma coisa bastante presente na historiografia, né, na arqueologia dos anos 70, aí, pensar a formação dos estados, enfim, não vamos entrar nesse tema, né, porque isso é um outro problema para a egiptologia, mas, de certa forma, esse tema é organizado em 3 níveis, né, do ponto de vista macro, que é pensar um certo determinismo geográfico, né, então as populações se alojam em determinados locais, porque ali existem recursos que elas se beneficiem e se desenvolvam. A gente sabe que não é exatamente assim, né, não é exatamente essa relação direta. No nível meso, né, a gente está chamando a atenção aqui, a gente está falando especificamente dos assentamentos, das casas, das comunidades. É esse ponto que me interessa, né, de pesquisa. No nível menor, né, a gente tem a unidade residencial, que são as casas individuais. Isso recebeu bastante atenção da arqueologia, especialmente a partir dos anos 80. Uma série de trabalhos dentro da arqueologia mesoamericana, por exemplo, para pensar essas formas de habitação, né, como que a casa ela materializa uma série de relações do indivíduo com o Estado, relações de produção, a questão do gênero, e enfim, né, o problema é que a gente sabe que o sujeito não tem uma casa sozinho, isolado, no meio do nada, né, então como é que você pensa a sociedade a partir desses 3 níveis? Uma série de trabalhos vieram na sequência disso, eu trouxe aqui alguns que eu acredito que são expressivos aí de discussões, né, esse trabalho do Snape fez uma grande listagem dos assentamentos do Egito, então ele serve como uma referência para a gente, enfim, saber onde está o quê, né, e esse trabalho é publicado pela Miriam Miller, que editou esse livro, é resultado também de uma conferência em Chicago, em 2014, dedicada a pensar a questão do espaço doméstico, né, e ela está muito interessada nessa discussão da arqueologia das casas, e como que essa cultura material pode informar sobre relações sociais mais complexas. Mais recentemente, a gente tem 2 trabalhos também de fôlego aí sobre o tema,
Um deles é da Nadine Miller, que é esse primeiro aqui, Arqueologia do Urbanismo no Egito Antigo, que faz uma grande discussão teórica, né, mas também apresenta o estado de escavações importantes sobre os assentamentos egípcios desde o Reino Antigo até o chamado Reino Médio. E ela para no Reino Novo, porque o Reino Novo é um problema, a gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco. No Reino Novo a gente tem um outro processo, aparentemente, de ocupação e de formação desses assentamentos, o que, enfim, né, não sabemos o quão diferente isso é ainda. E esse outro texto da Yulia Budka, que também pensa essas questões, mas aí a partir de outros sítios arqueológicos fora do domínio egípcio per se, né, então pensando aqui especificamente na região da Núbia. Então, esses dois trabalhos mais recentes, e aí eu incluiria também o trabalho da Miriam Miller, eles permitem para a gente olhar esses assentamentos a partir de uma ótica que foge daquela ideia, né, de que a casa é, enfim, o resultado de uma relação econômica, pura e simplesmente, pensar essas casas e esses assentamentos dentro de uma rede de relações sociais. Então, é por aí que a gente vai navegar nessa apresentação. Um outro ponto que eu acho importante destacar, quando a gente estuda urbanismo, é o que a Cleta Livo fala sobre a tal da fenomenologia das ruínas. Ela diz que esse é o grande problema da arqueologia, especialmente da arqueologia dedicada a estudar prédios, enfim, templos, né, casas. Por quê? Porque a nossa percepção, ela é muito datada, porque ela pega um fragmento muito específico de um resultado de um processo histórico. Então, quando a gente chega numa região, vou aqui trazer o exemplo de Amarna, né, onde eu trabalho. Quando você chega em Amarna e você vê o que sobrou daquela cidade, o que sobrou daquelas casas, você precisa levar em conta não só o que não existe mais, né, o que não está lá, você precisa se dar conta disso, mas você precisa se dar conta que o que está lá hoje faz parte desse processo de desenvolvimento, de ocupação de pessoas, né, a maneira como as pessoas lidam com aquele espaço, percebem essa herança cultural, não necessariamente é a mesma que a gente, e claro que ela desenvolve isso, né, mas em que medida as ruínas, aquilo que a gente vê, elas não são o que as pessoas experienciavam no passado. E a gente precisa daí trazer uma perspectiva muito mais ampla para esse material que se perde, né? Por exemplo, como a questão das mudanças climáticas, né? Que, enfim, o clima talvez não fosse o mesmo, né? O espaço não era o mesmo. Questões sensoriais, que são hoje um outro tema importante na arqueologia, como sons, né, o que é possível de ser visibilizado, o que você podia cheirar naquela região, e, enfim, todos esses componentes, eles não são mais acessíveis para a gente, e essa falta pode comprometer a nossa percepção sobre pode não, ela compromete sem dúvida essa percepção. Então, eu vou pular agora para a gente ter uma ideia da complexidade um pouco desses assentamentos, né, sobre o Egito. Então, muito brevemente, trazer aqui uma listagem que a Nadine Miller organizou nesse texto dela de 2016. De novo, isso aqui não pretende ser uma verdade sobre o tema, né? Muito mais, é uma tentativa de organização, de classificação, que a gente vai perceber que ela é problemática, ela é falha. Por quê? Porque o acesso que a gente tem às fontes, né, o que a gente tem estudado e conseguido escavar ou reescavar desses assentamentos ainda é parcial. Então, a gente tem um grupo de cidades, né, que são as chamadas capitais nacionais, que tem, enfim, algumas características específicas. Existe um processo aí de escavação dos templos, palácios, que tem muito mais sistematização de registros do que qualquer outra coisa nessas regiões. Então, os pesquisadores se interessaram mais por esses grandes prédios, né, monumentais, entendendo que isso era, então, uma espécie de característica fundante aí desses assentamentos. Essas capitais nacionais, elas são centros administrativos, então, daí essa presença maciça do Estado, vamos colocar assim,
A gente tem esses templos, né, enfim, também com funções administrativas, e, em geral, existe a presença ali do cemitério real e uma série de oficinas de produção. A gente vê isso bastante fortemente em Amarna, por exemplo. Um outro tipo de assentamento que a gente tem, que é bastante comum e tem sido, digamos, tem sido mais explorado pelos egiptólogos nos últimos anos, são as tais capitais provinciais, né? A gente tem uma série delas, eu trouxe algumas aqui, e por que esses assentamentos são importantes, né? Porque eles têm uma espécie de escala menor daquela grandiosidade que a gente tem nas capitais nacionais, mas elas também apontam para a gente, nessa escala menor, outras possibilidades de organização dos espaços residenciais, né? Eu acho que isso também pode ser interessante de se analisar. Essas fundações do Estado, né, que a gente classifica de outra forma, elas têm claramente uma função administrativa, uma outra categoria, mas ela tem um problema, né? A Nadine Miller, quando classifica, desculpe, esse tipo de assentamento, ela aponta um problema. As escavações desses assentamentos não foram concluídas, não foram terminadas, então a gente ainda não tem acesso aos níveis do chão, então a gente não sabe aquilo que é mais antigo, né? Essa categoria, portanto, ela é bastante difusa e a gente coloca ela aqui simplesmente como uma função administrativa, né? Isso aparece desde o Reino Antigo e, enfim, problemática, né? A gente não tem informação suficiente para fazer uma classificação mais detalhada. O que a gente sabe é que ela tem uma função, ela tem um caráter urbano, né, e a gente consegue olhar isso bastante dentro da perspectiva das fortalezas, né, que tem celeiros, que tem uma série de repetição de módulos residenciais, a gente tem templos na região, né, a gente tem muralhas também que circundam a cidade, mas são poucas informações conclusivas para pensar uma classificação mais precisa. O ponto que eu acho importante da gente destacar é o que a gente vai chamar de assentamentos com propósito especial. Esses assentamentos, eles têm uma função específica para a produção. Essa produção é uma produção que vem para o controle e para a manutenção do Estado, e são ocupações temporárias. E o fato delas serem ocupações temporárias torna o assentamento muito interessante de ser estudado, porque à medida que ele é abandonado, o que sobrou ali foi deixado de propósito, e reaproveitado ou não, né? Então essas múltiplas camadas de ocupação e de descarte são interessantes do ponto de vista da cultura material para a gente pensar. E aí a gente está pensando, enfim, né, no tema que eu vou trazer aqui. Então, esses requisitos, né, que a gente precisa para pensar um assentamento urbano, o Snape coloca isso de forma resumida. Eu acho que essa questão, essa definição dele é questionável, né, porque ela também é difusa em alguns pontos aí, e Tô tentando mostrar para vocês como essas tentativas de classificação, elas são um resultado de olhar as fontes disponíveis, mas a gente não tem esse material plenamente disponível, porque as escavações ainda estão acontecendo, muitas delas estão sendo refeitas, né? Existem outros trabalhos que examinam isso, como o do Peter Lacovara, o da Anna Hodgkinson, que também trabalha em Amarna, que discutem isso melhor. E aí vamos falar um pouquinho sobre Amarna, né, esse sítio arqueológico que, enfim, é super importante para os estudos de assentamento. Eu costumo dizer que Amarna é uma espécie de Pompeia do Egito, né, com todas as vantagens e com todos os problemas, e depois a gente pode falar um pouco sobre isso nas questões. Então, onde que fica Amarna, né? Se a gente pegar o mapa do Egito aqui, Amarna está bem no meio, fica mais ou menos 5 horas do Cairo de carro, e essa região, como vocês podem ver aqui na imagem do lado esquerdo, é uma região ainda ocupada por uma série de vilas agrícolas, né? As pessoas, existem agricultores, comunidades inteiras que habitam e se sobrepõem a essa cidade antiga, o que traz muitos problemas e questões para a gente.
o que a Marna traz para a gente do ponto de vista dessa historiografia? Se a gente examinar o que foi produzido sobre a Marna desde a chegada, né, da expedição napoleônica no Egito, a gente consegue quase que traçar uma historiografia sobre os assentamentos no Egito. A Marna é uma espécie de caso clássico para pensar isso. Por quê? Porque a cidade foi abandonada quando o faraó morre, né? Ela foi construída como uma capital, numa mudança de reinado, numa mudança de projeto político, e ela é abandonada assim que o rei morre, e as pessoas voltam, ou não, enfim, né, saem dali e deixam as coisas, enfim, as casas, né, o projeto todo para trás. O que é importante é que a Marna foi construída muito rapidamente, então o processo de construção e de ocupação todo, ele leva mais ou menos 20 anos, o que é sensacional, se a gente pensar, né, uma cidade sendo construída em 20 anos naquela época. E a gente sabe como isso foi feito, enfim, né, não foram os ETs e tudo mais. Então, aqui trazendo um mapa um pouco mais detalhado desse sítio arqueológico, vocês veem a separação, né, das várias áreas da cidade, e o tema que eu estudei especificamente é a Vila de Trabalhadores que está aqui. Ela está afastada, né, de certa forma, da cidade principal, e ela está no caminho para Tumba Real. Então, acredita-se que era uma vila que abrigava a força de trabalho encarregada de construção dessas tumbas. Também é questionável, né? A Marna, ela tem hoje um projeto, né, que trabalha com isso, que é o Amarna Project, do qual eu faço parte. A cidade de Amarna, ela foi escavada nos anos 20 mais sistematicamente, nos anos 30 também, e aí por conta da guerra, a gente tem aí um período longo, né, de interstício aí de escavação, e a cidade volta a ser escavada pelo professor Barry Camp e pela Egyptian Exploration Society nos anos 80, final dos anos 70, né. E existe uma agenda específica na arqueologia da época, dos anos 70, 80, né, que é entender esse processo de formação dos assentamentos e em que medida que isso é planejado ou não, como é que as pessoas se engajavam nesse projeto de construção, especialmente porque ela foi feita com muita rapidez, né? Se a gente imaginar, a cidade foi construída a partir do nada, um volume absurdo de pessoas que se mudou muito rapidamente para lá. A Marna tem uma questão interessante, que ela é marcada no território, né, os limites da cidade são definidos por essas estelas de fronteira, que a gente chama, né, essas estelas, algumas sobreviveram, outras, enfim, outras foram bombardeadas, né, recentemente, e essas estelas, elas marcam no território os limites da cidade e declaram muito explicitamente os objetivos de fundação da cidade, né? Então a gente tem aqui o rei, que, enfim, funda essa capital, né, para adoração, para ser a casa do deus Atum, né, do disco solar, e o projeto todo é pensado a partir daí, como uma residência nova para o deus. O projeto, o Amarna Project, ele tem várias frentes hoje de trabalho, de escavação, ele mudou muito nos últimos anos, né, então aqui a gente consegue ver a extensão, né, dessa área próxima da margem leste do rio, onde está a cidade propriamente dita, e aqui vocês conseguem ver todas as estelas, que são essas letrinhas pequenas. Então, como os limites da cidade são marcados muito claramente na margem leste do rio, e também na margem oeste, né, essa região toda aqui era uma região de plantação, e que hoje a gente, enfim, ela está toda ocupada, a gente tem praticamente nenhum acesso a esse local. O que é interessante é observar como a escolha da paisagem em Amarna, ela foi feita com base a partir desse projeto, né, de ser a casa do Deus. Então, o local onde está a tumba do faraó, né, é o ponto de partida, né, enfim, é onde nasce o disco solar ali, e nasce mesmo, e a partir dali os raios se dividem, né, então vocês veem aqui muito
uma semelhança muito clara com aquela imagem que eu mostrava da estela, né, do disco solar projetando esses raios para o rei. Então, essa agenda que a gente estava falando até então, que agenda é essa, né? A gente está falando existe um foco, portanto, econômico, né? Se queria entender o estabelecimento desses assentamentos do ponto de vista econômico, a relação econômica produzindo relações sociais, né? E principalmente essa relação do Estado com os indivíduos, né? E mais ainda, eu diria, existe uma discussão na egiptologia, porque Amarna era uma cidade bastante bem preservada em relação a outros assentamentos, em que medida Amarna é uma cidade típica ou uma cidade de exceção, né? São todas questões na disciplina que não, enfim, algumas foram parcialmente respondidas, outras ainda estão sob investigação. O que eu acho que a gente precisa fazer como pesquisador desse tema, né? É questionar essas premissas. Então, para além de Amarna ser uma cidade típica ou não, que tipos de relações a gente tem entre Estado e indivíduos que podem ser identificadas na cultura material, por exemplo. E aí eu me refiro especificamente às casas, né, às residências, e não pensando os templos oficiais, os prédios oficiais da administração. E como é que a gente pensa as relações sociais fora desse paradigma econômico, entendendo que, né, as pessoas vivem e têm demandas que não são necessariamente ligadas à sobrevivência, como se tratou por muito tempo, né, dentro da arqueologia. Por isso, a gente trabalha com uma ideia aí, e essa ideia, né, o Barry Campbell que desenvolve nas suas publicações, em que medida Amarna é uma cidade que tem elementos de planejamento, como a gente viu ali na fundação dos locais principais da cidade, mas ela também tem elementos que são elementos orgânicos, de desenvolvimento espontâneo, né? E qual deles que eu acho que, enfim, resume esse tipo de relação, né? É a casa. A casa, ela materializa essas relações, ela permite a gente identificar níveis de agência individual, coletivos, comunitários, né? E tem a presença do Estado. Então, como que essas negociações todas aparecem dentro e a partir desse material? E é um pouco isso que eu fiz na pesquisa do doutorado, né? Então, dá para a gente perceber até aqui, né, essa discussão grande sobre, enfim, o que é o urbanismo, o que é o assentamento, e como que isso chega nas casas, né? Como é que isso vai virar uma discussão sobre relações sociais. E aí eu trago para vocês, então, essa discussão sobre a Vila de Trabalhadores. A Vila de Trabalhadores é como eu disse, ela está afastada, né, um pouco da cidade, mas ela está rodeada por estradas, então ela era muito conectada, era uma vila construída pelo Estado, mantida pelo Estado, então os trabalhadores recebiam remessas frequentes de água, de suprimentos, de ferramentas. A gente tem outros paralelos no Egito, não só em Deir el-Medina, mas, enfim, vários outros locais, que também hoje são investigados. E então, isso aqui é o que sobrou da vila hoje, né? Vocês estão vendo aqui esse pedacinho, que é o que sobrou. A gente identifica um padrão de ocupação da Vila de Trabalhadores também em outras áreas da cidade. Então, eu trouxe para vocês aqui um outro prédio, que é o chamado de Clerk's House, que fica na cidade principal, e com um tipo de divisão, né, com ruas e casas tripartites, né, ou seja, que tem 3 cômodos, e, enfim, que tipo de padrão é esse de ocupação, e como é que a gente sai dessa ideia, né, do plano para pensar enfim, o volume, né, o espaço no seu volume. Então, aqui a gente tem a reconstrução dessa vila feita pelo Amarna Project hoje, é bem bonitinha, e com alguns problemas, né, que a gente vai apontar já. Então, aqui a gente tem o plano da vila mais detalhado, vocês estão vendo, né, as ruas paralelas, né, a muralha circundando, a vila tinha 2 entradas, e essas casinhas que aparecem, que parecem aqui ser todas iguais. A gente vai examinar
algumas delas a gente vai perceber que não é bem assim. Então, o que a gente sabe do ponto de vista do processo de construção dessa vila é que ela foi, uma vez planejada, né, pelo Estado, o local de construção, é provável que o Estado egípcio tenha fornecido uma remessa inicial de tijolos e os trabalhadores, né, os moradores dali se viravam para construir e finalizar suas casas. A gente tem uma série de evidências etnográficas hoje, né, na região do Sudão, que mostram que essas casas poderiam ser construídas em um dia, facilmente. Então, não é um processo, assim, né, muito complicado, pode ser complicado para a gente, né, mas isso é feito com rapidez e de forma muito eficiente, as casas ficam habitáveis. E eu trouxe aqui para a gente começar a olhar essa vila a partir de uma outra perspectiva. Então, a gente tem os planos das casas, né, essas duas casas aqui, a Gate Street 8 e a 9, são casas geminadas, elas estão uma do lado da outra, e quando a gente olha para o plano, a gente já começa a identificar uma série de diferenças, quer dizer, apesar de existir uma semelhança, né, são 3 cômodos, o posicionamento das escadas é diferente, as divisões internas são diferentes dentro dessas casas. Então, apesar desse primeiro layout parecer homogêneo para todas as residências da vila, o que a gente percebe é um grau de variabilidade muito grande. E isso me chamou a atenção na pesquisa, porque você fala, bom, se é um projeto feito pelo Estado, o Estado não controla isso, ele não está interessado, né? O que isso nos informa sobre a vida dessas pessoas? Então, se a gente olhar aqui, né, para essas duas casas, as mesmas, de forma mais organizada, o que a gente tem é um acesso aberto, né, mas que não necessariamente era assim no original. A gente tem a posição das escadas no último cômodo da casa de forma diferente, o que nos dá a possibilidade de questionar se os telhados eram todos iguais, ou se havia telhados com o mesmo tipo de material. A gente tem algumas informações das escavações que nos permitem ver isso. A gente pode pensar, por exemplo, nessas divisões de paredes que foram feitas pelos trabalhadores, provavelmente aqui para guardar animais, a gente não, né, se especula sobre isso. A gente tem estruturas que provavelmente eram usadas para preparação de alimentos ou para alimentação de animais, também é discutível, né, e elas não aparecem todas iguais nas casas. Mais do que isso, o acesso, como vocês veem aqui, que era originalmente desse lado da parede, ele foi fechado e aberto do outro lado. Por que isso acontece? A gente só pode especular. A gente tem estruturas mais fixas na casa, né, que são as chamadas mastabas, os bancos, que não necessariamente aparecem em todas as casas ou na mesma posição. E a gente tem outras casas que simplesmente mudaram a sua entrada, né, de um lado, de uma rua para outra. Se fechou aqui, né, o acesso para essa rua e se abriu para outra. É a única casa dessa fila de casas que tem isso. Então, quando a gente olha para esse plano com mais detalhes, por que eu estou chamando a atenção disso? A gente percebe que essa perspectiva de um assentamento planejado, com controle absoluto do Estado, né, ainda que seja um assentamento com propósito especial, o caso de Amar, né, Deir el-Medina também, ele não obedece necessariamente padrões. Então, do ponto de vista da pesquisa, né, essa ausência de padrão, para mim, ela se tornou informação, ela se tornou um elemento a ser investigado. O que é essa ausência de padrão na construção da casa e nos processos de transformação dos cômodos me informa sobre essas pessoas, né? Mais do que, o fulano não gostava do vizinho, enfim, a gente poderia pensar 1000 narrativas aí para essas modificações, mas eu acho que o que vale pensar a partir da cultura material é como essa vila que a gente tem, né, aqui eu trago um plano mais largo da vila de trabalhadores, com todas essas estruturas que cercam, que rodeiam as muralhas, elas na verdade formam uma espécie de espaço doméstico expandido. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente tem
Essas áreas em vermelho, né, são áreas mantidas pelo Estado, então aqui uma espécie de posto de controle, né, posto policial, que controlava o acesso das pessoas a esse assentamento. A gente tem aqui uma área de delivery, né, o iFood da época, onde estacionavam-se os burros aqui, faziam as entregas de água, desculpem, né, água, alimentos, grãos, etc. A gente tem todas essas outras regiões em azul como áreas construídas e mantidas pelos moradores. E aí eu acho que tem um elemento interessante, porque se a gente olha a presença do Estado, né, nesse tipo de vila, em que se entende que existia um propósito especial, um controle especial, e o Estado parece menos presente, isso permite a gente questionar, então, bom, que tipo de assentamento é esse, né? Ou o que será que o Estado se interessava para controlar, e o que era, enfim, parte dessa vida diária que as pessoas podiam fazer e não fazer. Então, o que eu chamo a atenção aqui é que a Marna foi, assim como Deir el-Medina, que é uma outra vila semelhante, né, em Tebas, serviram como casos clássicos para pensar essas relações. E casos clássicos para se dizer, olha, existe um tipo de moradia egípcia que era desse jeito, né, as casas egípcias eram assim, 2 pontos, 3 cômodos, né, as casas das não elites aí, 3 cômodos, a pessoa da família tinha o seu espaço, né, se a gente olha para o plano da vila aqui, pensando que tem 72 casas num espaço confinado, é muito difícil você imaginar que esses espaços são claramente divididos e que essas pessoas não tinham liberdade aí, né, ou enfim, não liberdade, mas tinham um movimento restrito, etc. E por que isso? Né? A maior parte da vida diária das pessoas, ela acontecia ao ar livre, ela acontecia em espaços abertos. A gente está falando de um espaço aqui que predominantemente é muito quente durante quase todo o ano, e essas pessoas estavam ali com um propósito, era uma ocupação temporária, né? E pensando que é uma ocupação temporária, que tipo de vestígios materiais a gente consegue rastrear, né? Pensando que elas devem ter levado uma parte disso com elas. E outras, enfim, outros objetos, artefatos ficaram descartados. Então, com essa tensão aí, né, de relações, que eu estou pensando o projeto agora de pesquisa, na expansão disso, quer dizer, como que esse assentamento, que é tido como um caso clássico de um assentamento planejado, que deveria ser ocupado, deveria ser transplantado, desculpem, para várias áreas do Egito, né, para se constituir aí uma área de trabalho. Quando a gente examina ele com mais cuidado, a gente vê que o nível de planejamento é menor, o nível de controle é menor. Então dá para a gente pensar um assentamento típico egípcio para zonas de trabalho. Essa questão é importante para a gente pensar em territórios coloniais, por exemplo, né? A gente está falando aqui de uma outra região, que é a cidade de Avares, né, o sítio de Tel el-Daba, escavado hoje pela concessão austríaca, e se a gente olha esse sítio arqueológico, né, que tem uma ocupação longa, mais extensa, né, e desde o Reino Médio, se a gente olha para esse sítio arqueológico e vê em que medida esse padrão de assentamento já existia em períodos anteriores, e ele é adaptado por estrangeiros, né, em que medida esses estrangeiros, ao ocupar o território, se aproveitam do tipo de fundação que já existe, expandem, modificam, porque vem de outros lugares também, e a gente pode pensar essas questões também para uma outra área do Egito, que é a região da Núbia, né, aqui eu estou pensando em Amara West, que é trabalho recente de escavação feito pelo Museu Britânico. Então, a partir, enfim, a partir da questão do urbanismo, né, e dessa escala um pouco menor, mas que permite justamente ver o aglomerado aí de relações, né, a multiplicidade de relações entre indivíduos, né, eu estou pensando em grupos familiares, em comunidade, em vizinhos, e também na presença institucional,
como que essas relações podem ser reproduzidas ou não, ou adaptadas, em outros territórios que não necessariamente são egípcios, né, ou territórios que são ocupados por estrangeiros, mas que têm uma presença egípcia. Então, se a gente muda essa perspectiva, a gente precisa pensar, por exemplo, no que a arqueologia pode nos informar em termos de experiência sensorial, né? Eu estou pensando aqui na adaptação dessas residências de acordo com questões climáticas específicas, por exemplo, o posicionamento das portas e janelas para melhoria de ventilação, melhoria de iluminação, como é que você ajusta esses elementos se eles são padronizados, né? E, enfim, se são padronizados até que ponto. E aí, essas questões são questões, enfim, tão abertas, né? Elas têm um elemento aí, do ponto de vista teórico, bastante apoiado nas discussões sobre cultura material e arqueologia da casa, né? Essa chamada household archaeology. E aí, eu acho que para a gente pensar, encerrar essa primeira etapa, né, depois a gente abrir para as perguntas, a questão que eu faço será que dá para pensar em assentamentos tipicamente egípcios? A gente pode pensar em casas tipicamente egípcias? Ou a gente vai expandir isso, né, sei lá, do Levante, a Núbia, vai pensar outras regiões subsaarianas também, existem paralelos? A gente precisa pensar nessas constelações de relações, né? Objetos com objetos, objetos com as pessoas, os espaços também, né? O espaço como cultura material, como que essa arqueologia do assentamento ela precisa ser rediscutida hoje dentro dessa nova perspectiva teórico-metodológica e, sobretudo, eu diria, com um novo exame das fontes, né? Muitos sítios estão sendo reexaminados e os relatórios antigos dos anos 20, dos anos 30, não dão conta de mostrar essa complexidade. E aí pensar principalmente nessas relações humanas, né? Como que esses grupos se relacionam, que tipo de relação social está em jogo ali com esses grupos, com essas instituições, que não necessariamente passam pela questão econômica, né? E eu acho que esse é talvez o olhar mais novo em relação a esse tema. Então, eu paro por aqui, eu deixo, enfim, o contato, meu Twitter, o e-mail, e queria agradecer vocês por terem ouvido, acho que foi no tempo, e a gente abre para conversar agora. Obrigada.